Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, link seu sucesso. E para desespero da concorrência, olha só galera, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente dá continuidade, dá prosseguimento ao nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, é isso aí, visa a sua preparação para que você fique competitivo nesse concurso. E a gente segue a nossa jornada histórica com aprendizagem significativa. Hoje trataremos da Capitania de Pernambuco, assunto fundamental, assunto estratégico nos seus estudos. Afinal de contas, este é um tema bastante recorrente nas provas e que você precisa ficar atento para não ter nenhuma surpresa desagradável no dia da prova. Você precisa levar para o dia da prova um conhecimento já consolidado sobre as principais características econômicas, políticas e sociais da Capitania de Pernambuco. Então a gente lembra que desistir é para os fracos. Partiu estudar, vamos que vamos, com força total. Pessoal, no início do processo de colonização da América Portuguesa, a coroa lusitana resolveu dividir o território brasileiro em vários lotes de terra que foram entregues a representantes da pequena nobreza de Portugal. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer, então, que o rei de Portugal resolveu, então, dividir o território da América Portuguesa em vários lotes de terra que apresentavam tamanhos variados. Esses lotes de terra eram chamados de capitanias hereditárias, um sistema político-administrativo que Portugal já havia implementado nas suas ilhas, na Ilha da Madeira, na Ilha dos Açores, e lá deu certo. Então, Portugal resolveu colocar nas mãos da iniciativa privada a tarefa, a árdua tarefa de colonizar o Brasil. Portanto, o território brasileiro foi dividido em 15 lotes de terra, 14 capitanias que foram entregues a 12 donatários. Ou seja, a coroa portuguesa passou para as mãos da iniciativa privada todo o ônus da colonização das terras brasileiras. Então, é uma descentralização administrativa, colocando nas mãos da iniciativa privada a tarefa de promover a colonização das terras da América Portuguesa. Então, olha só, Portugal, como não tinha todos os recursos necessários para essa tarefa tão dispendiosa, vai colocar, então, nos ombros da iniciativa privada, vai nomear, então, elementos da nobreza de Portugal para serem capitães donatários e investirem seu patrimônio na colonização. Então, a tarefa era fazer o Brasil gerar lucro. Colocou nas mãos da iniciativa privada. Essa iniciativa privada seria responsável pela colonização das terras brasileiras e pelo recolhimento dos impostos devidos à metrópole portuguesa. Mas ao final desse período aí, gente, nos primeiros tempos, apenas 2 capitanias vão ter resultados eficientes, só 2 capitanias que vão prosperar. E são justamente as capitanias de Pernambuco, que foi doada a Duarte Coelho Pereira, e a capitania de São Vicente, segundo lote, que pertencia a Martim Afonso de Souza. Apenas essas 2 capitanias conseguiram prosperidade. Essas 2 capitanias prosperaram principalmente por conta do cultivo de cana-de-açúcar. É o cultivo de cana-de-açúcar que vai ser o grande motor que vai alavancar o progresso econômico dessas 2 capitanias, Pernambuco e São Vicente. E as outras capitanias aí, você pode me perguntar. Ora, as outras capitanias não obtiveram êxito. As outras fracassaram. E quais são os fatores que levaram ao fracasso dessas outras capitanias?
são inúmeros fatores, dentre eles ataques indígenas, ataques de piratas e corsários, principalmente franceses, a grande distância separando uma capitania da outra, a ausência de apoio financeiro por parte da coroa portuguesa, a falta de iniciativa de alguns donatários. Você sabia que teve donatário que nem compareceu para tomar posse da sua capitania? Quer dizer, o cara se lixou para esse processo, né? Nem apareceu para tomar posse desse território e montar núcleos populacionais, fazer gerar a economia, né? Fazer gerar o progresso, o lucro para a coroa portuguesa. Mas a capitania de Pernambuco, que é o que nos interessa mais nessa aula, ela obteve resultados muito importantes com a administração de Duarte Coelho. Bom, a produção de cana-de-açúcar, pessoal, foi justamente o fator econômico que fez Pernambuco prosperar. E olha só, quais foram os motivos que levaram os portugueses a escolherem justamente o cultivo de cana-de-açúcar para ser o produto carro-chefe das exportações? A produção o cultivo de cana-de-açúcar para a posterior produção de açúcar. Beleza? Por que foi assim, professor? Vários fatores influenciaram nessa escolha. Entre eles, as condições favoráveis existentes na América Portuguesa. Condições de solo e clima. Solo do tipo massapê e clima tropical úmido da região da zona da Mata Nordestina. São fatores importantes. Condições geográficas e geológicas favoráveis ao cultivo de cana-de-açúcar. Além disso, a grande lucratividade que a produção de açúcar poderia proporcionar aos portugueses. O açúcar, um produto com um grande mercado consumidor, ávido para consumir esse produto na Europa. Então, quer dizer, havia demanda para o consumo de açúcar. Além disso, pessoal, Pernambuco, São Vicente e Bahia vão ser os principais centros produtores de cana-de-açúcar aqui na América Portuguesa. Pernambuco, São Vicente e Bahia, portanto, as principais áreas de produção de cana-de-açúcar aqui na América Portuguesa. E em relação a Pernambuco, pessoal, Pernambuco, capitania que foi doada para Duarte Coelho Pereira, ele é o primeiro administrador, o capitão donatário da capitania de Pernambuco. Você sabe muito bem que os documentos principais do sistema de capitanias eram a carta de doação e o foral. Rapidamente aqui, ó, pessoal, um pequeno adendo que eu vou dizer aqui, ó. A carta de doação era o documento assinado pelo rei de Portugal concedendo o direito de exploração econômica daquele território para o donatário. Preste bem atenção, o donatário não era dono daquela capitania, ele tinha concessão, ele tinha uma permissão da coroa portuguesa para explorar aquele território. E ele recebia também o foral. O foral era o documento que apresentava os direitos e os deveres que os donatários deveriam seguir religiosamente. Portanto, Duarte Coelho Pereira foi o primeiro donatário da capitania de Pernambuco, também conhecida como Nova Lusitânia. Então, presta atenção. Nova Lusitânia é o mesmo que Pernambuco. Vamos até colocar aqui do lado, aqui, ó. Nova Lusitânia é o mesmo que Pernambuco. Capitania que foi conferida a esse ilustre nobre português Duarte Coelho Pereira. Então, a tarefa da colonização das terras pernambucanas recaiu, então, sobre os ombros da iniciativa particular. E essa capitania apresentou desenvolvimento econômico significativo. Esse desenvolvimento econômico
foi proporcionado pelo cultivo de cana-de-açúcar em grandes extensões de terra, os chamados latifúndios, utilizando-se de mão de obra escravizada. A princípio, os colonizadores portugueses utilizaram-se da mão de obra local, a mão de obra indígena. Pegaram os índios e colocaram como trabalhadores compulsórios, ou seja, trabalhadores escravizados. Posteriormente, já lá para metade do século XVI, gradativamente, os indígenas são substituídos pelos africanos escravizados, porque o tráfico negreiro acabou se constituindo numa atividade extremamente lucrativa para os europeus, principalmente para os portugueses, que exploraram essa atividade por um longo tempo. Evidentemente que nem tudo foram flores na vida de Duarte Coelho Pereira e Dona Brites de Albuquerque, que era sua esposa, porque Duarte Coelho recebeu em sua capitania, no território que lhe foi conferido pelo rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, Duarte Coelho recebeu degredados, aquela galera só gente boa, né? Só carne de pescoço, aquela galera que era expulsa de Portugal, era condenada a cumprir uma pena de degredo. No Brasil, vários deles vieram para a capitania de Pernambuco, vieram para a região da Nova Lusitânia, e alguns deles encheram o saco, literalmente, né? Perturbaram a vida do nosso bom e velho Duarte Coelho. Além disso, também Duarte Coelho enfrentou alguns contratempos com os povos indígenas. Como eu falei, nem tudo são flores na vida do cara aqui, ó. Porque a gente fala, Duarte Coelho foi um grande administrador da capitania de Pernambuco, é uma das poucas capitanias brasileiras que prosperaram, no caso aí só duas, né, Pernambuco e São Vicente, mas ele teve uma série de contratempos. A grande diferença é que o Duarte Coelho e a esposa também, a Dona Brites, foram verdadeiros empreendedores. Não se deixaram levar pelas dificuldades, pelas vicissitudes que tiveram que enfrentar. Seguiram em frente e fizeram esta capitania prosperar. E olha só, Duarte Coelho, responsável pela fundação de duas vilas em terras pernambucanas, a vila de Igaraçu e também a vila de Olinda. Com o estabelecimento das vilas, o poder local nas mesmas era realizado pelas câmaras municipais. Então, quando se estabelecia uma vila aqui no Brasil, as primeiras vilas foram São Vicente, Olinda, Igaraçu. Essas vilas tinham câmaras municipais. As câmaras municipais eram responsáveis pela administração das vilas, ou seja, era a esfera de poder local. E esse poder local estava nas mãos dos chamados homens bons. Olha eles aqui na tela, pessoal. Quem que são esses homens bons? São representantes da elite colonial, ou seja, eles eram ricos, brancos e proprietários de terras e de escravos. Então, para ser representante na Câmara Municipal, precisava ser um homem bom. Quando fala homem bom, é homem rico, branco, proprietário de terras. São esses que vão exercer o cargo. Esse homem bom, pessoal, comparando, seria uma espécie de vereador. Uma espécie de vereador responsável, então, pela administração local das vilas brasileiras. Diga-se, esses homens bons não tinham remuneração, eles não recebiam salário. Geralmente, eles eram senhores de engenho. São senhores de engenho que ocupavam essas câmaras municipais nas vilas estabelecidas em Pernambuco. Em relação à formação territorial pernambucana, é importante ressaltar que a capitania de Pernambuco
também era conhecida como Nova Lusitânia, e ela foi administrada pelo já mencionado capitão donatário Duarte Coelho Pereira. E também teve muita relevância na ausência de Duarte Coelho a sua esposa, Dona Brites de Albuquerque, também, olha só, ela aparecendo aqui ao fundo, também teve protagonismo na administração da capitania de Pernambuco. Capitania esta que apresentou prosperidade por conta do sucesso do cultivo de cana-de-açúcar e a edificação de núcleos populacionais para garantir a consolidação do processo colonizador português. O estabelecimento das vilas de Igaraçu e Olinda. Muito bem, senhoras e senhores, agora vamos fixar o nosso conteúdo. Vamos consolidar a nossa aprendizagem para que ela seja muito mais significativa. E de que maneira que a gente pode fazer isso? Ora, agora chegou a hora de fazermos questões focadas na banca examinadora desse nosso concurso. Vamos lá então, primeira questão elaborada pela IAUPE. No sistema de capitanias hereditárias, houve algumas experiências bem-sucedidas, como foi o caso de São Vicente e Pernambuco. O primeiro donatário da capitania de Pernambuco foi, essa tá facinha, né, gente? Essa aí tá melzinho na chupeta, tá na manteiga, tranquilidade total. Alternativa A, Duarte Coelho. Alternativa B, Pero Vaz de Caminha. Alternativa C, Martim Afonso de Souza. Alternativa D, Duarte Coelho. Ou alternativa E, Tomé de Souza. Presta atenção para não cair na pegadinha, pessoal. Alternativa A, Duarte da Costa. Este aqui foi o segundo governador-geral do Brasil. Alternativa B, Pero Vaz de Caminha. Esse daqui foi o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil em 1500. Letra C, Martim Afonso de Souza. Este cara aqui foi o capitão donatário da capitania de São Vicente, a outra que prosperou. Mas a gente quer saber o primeiro donatário da capitania de Pernambuco. Duarte Coelho, este sim. Alternativa D, Duarte Coelho. Tem ainda a alternativa E, Tomé de Souza. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil. Governou de 1548 a 1553. O cara que fundou a cidade de Salvador. Mas aqui a gente está perguntando quem foi o primeiro capitão donatário da capitania de Pernambuco. Então, se perguntar para você na prova, você já sabe que é o Duarte Coelho Pereira. Próxima questão aí, gente. Durante o século XVI, destacaram-se como grandes polos de produção açucareira no Brasil as regiões de... Então você lembra aí muito bem, pessoal. Nós falamos que a cana-de-açúcar foi o produto, foi o gênero agrícola, o gênero tropical, escolhido pelos portugueses para dar início à colonização. Lembra disso? Tá lembrado? Beleza. Quais eram os fatores mesmo que influenciaram nessa escolha? Experiência portuguesa no cultivo de cana-de-açúcar, condições geográficas favoráveis, lucratividade na Europa, existência de terras férteis, financiamento dos holandeses. Não pode esquecer que os holandeses participaram como parceiros dos portugueses no cultivo de cana-de-açúcar, que apresentou resultados significativos em 3 capitanias: Pernambuco, Bahia e São Vicente. Então vamos para as alternativas aqui. Alternativa A, Pernambuco, Bahia e São Vicente. Ora, de primeira já encontramos a nossa alternativa correta. Pernambuco, Bahia e São Vicente são as capitanias que apresentaram resultado mais eficiente no cultivo de cana-de-açúcar, na produção açucareira no Brasil do século XVI. Vamos a mais uma questão elaborada pela UPE-NET e a UPE.
Esse aqui foi para o concurso dos bombeiros de 2017. Está bem recente aí, pessoal, essa questão. Então, vamos trabalhar sobre ela, que ela já mostra, inclusive, a maneira pela qual a banca costuma abordar os mais diferentes temas em suas provas. Questões até certo ponto cansativas, porque apresentam um texto longo que o candidato tem que ler com atenção e apresenta também alternativas bastante extensas. Então, olha só, tem que estar bem condicionado, tem que estar bem preparado para conseguir gabaritar nessa prova. Vamos lá. São tão grandes as riquezas deste novo mundo e da mesma maneira sua fertilidade e abundância, que não sei por qual das coisas comece primeiramente. Mas, pois todas elas de muita consideração, farei uma salada na melhor forma que souber, para que fiquem claras e deem gosto. Muito bem, essa é uma citação de Ambrósio Fernandes Brandão, contida na obra Diálogos das Grandezas do Brasil. Essa citação está falando sobre a capitania de Pernambuco, que foi administrada primordialmente por Duarte Coelho. E as tarefas que ele tinha eram muitas, né? O cara não sabia nem por onde começar. Tinha um monte de coisa a se fazer. Montar a estrutura política, estabelecer fundação de vilas, incentivar o cultivo de cana-de-açúcar, dar combate aos índios, escravizar os índios, de repente conseguir trazer escravos da África para Pernambuco. Ele pediu uma autorização para o rei de Portugal para que ele importasse escravos africanos, porque ele tinha dificuldade com a mão de obra. Tem a questão dos contratempos que o cara enfrentou com os degredados. Quer dizer, tinha um monte de coisa para fazer. A melhor coisa a fazer é fazer uma salada. Fazer uma salada dessas coisas todas aí, e espero que essa salada dê gosto aí, ó. Quer dizer, que seja positiva essa ação implementada na administração da capitania de Pernambuco. Olha só o comando da questão, aqui é o X da questão, é onde você começa a decifrar o enigma da banca. Em relação à colonização da capitania de Pernambuco no século XVI, assinale a alternativa correta, presta bem atenção. Em relação à colonização de Pernambuco no século XVI, precisamos da alternativa correta. Vamos a elas então. Alternativa A. Diferentemente do que ocorrera nas outras capitanias, Duarte Coelho fora o único donatário a receber da coroa lusitana vultosas doações para o desenvolvimento das suas terras, bem como um corpo de milícia para garantir a sua defesa, uma vez que se achava sob constante ataque dos índios caetés. Pessoal, vamos lá, vamos analisar essa afirmação aqui. Ela está incorreta. Por que está incorreta, professor? Porque Duarte Coelho não recebeu sêmen nenhum, para sermos bem elegantes, né? No que diz respeito a capitais provenientes da coroa portuguesa. Porque, veja, o sistema de capitanias colocava sobre os ombros da iniciativa particular a tarefa de colonizar e dar lucro no Brasil. Então, quem tinha que investir seu rico dinheirinho na tarefa da colonização eram os próprios capitães donatários. Por isso que muitos deles faliram. A maioria das capitanias não logrou êxito. Só 2 capitanias prosperaram, Pernambuco e São Vicente. Prosperaram em razão de boas ações e boas atuações de empreendedorismo de seus respectivos capitães donatários. Então, já eliminamos a alternativa A, vamos para a alternativa B. Com o passar dos anos e as investidas de outros navegadores
especialmente franceses, o governo de Portugal decidiu promover a colonização da América Portuguesa por meio da instituição do governo geral. Essa atitude favoreceu sobremaneira Pernambuco, uma vez que se beneficiou da administração direta da corte. Pessoal, errada afirmação, gente. Então vamos lá. Em 1534, a coroa portuguesa resolveu criar o sistema de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, ou seja, dividiu o território brasileiro em extensas faixas de terra que iam do litoral até o Tratado de Tordesilhas e nomeou para cada uma dessas capitanias um representante da pequena nobreza de Portugal, o chamado capitão donatário. Esse sistema não foi exitoso, porque haviam 14 capitanias e só duas, cara. Isso mesmo, só duas capitanias que prosperaram, só Pernambuco e São Vicente. As áreas eram constantemente atacadas por piratas e corsários franceses, e aí o rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, com sua cabeça lá, ora raios, tenho que estabelecer uma melhor administração colonial do Brasil, senão vou perdê-lo para os francesinhos. Não posso permitir que os franceses dominem o território da América Portuguesa. Então, o que vamos fazer? Vamos criar o sistema de um governo geral. Vamos centralizar a administração. Foi o que fez o rei de Portugal em 1548, com o estabelecimento do sistema de governo geral. Ou seja, criou o cargo do governador-geral do Brasil, o cara que ia auxiliar os donatários, que ia proteger o território, que ia incentivar o cultivo de cana-de-açúcar em outras capitanias e que ficaria sediado na capitania da Baía de Todos os Santos, cuja capital era a cidade de Salvador, fundada por Tomé de Souza, o nosso primeiro governador-geral, em 1549. Agora, a criação do sistema de governo geral foi favorável a Pernambuco? Não foi favorável a Pernambuco, não, pessoal. Inclusive, Duarte Coelho entrou em atrito com Tomé de Souza, cara. Porque até então, Duarte Coelho tinha até uma certa autonomia. A partir da criação do sistema de governo geral, a coisa começou a ficar diferente, né? Ficou diferente porque Duarte Coelho devia obediência ao governador-geral. O governador-geral era o representante do rei de Portugal aqui na América. Então, já cria um atrito político. Perfeito? Então, foi prejudicial para a capitania de Pernambuco. Alternativa C, além do trabalho na agricultura, a presença africana era necessária para a abertura de novas áreas no território, dominado muitas vezes por índios que faziam guerra aos portugueses e impediam o avanço, principalmente em direção ao sertão. Lembra que eu falei na aula que o próprio Duarte Coelho pediu autorização ao rei para ele importar negros da Guiné para Pernambuco para trabalharem como escravos, porque era extremamente necessário. O trabalho, a mão de obra escrava foi fundamental para o progresso econômico da capitania de Pernambuco. O trabalho era árduo, pessoal. Não apenas um trabalho árduo na lavoura açucareira, não só aí. Trabalho árduo também na construção das vilas, das cidades coloniais, na edificação de prédios públicos, na construção de vias, na construção de pontes, fortalezas, fortes militares, na própria defesa, porque muitas vezes povos indígenas faziam guerra contra os portugueses e estavam impedindo o avanço da colonização. Então, sem a presença da mão de obra compulsória, via de regra formada por
negros africanos escravizados. Não seria possível a colonização das terras pernambucanas. Essa aí tá, ó, supimpa. Tá tranquilo, tá favorável. Essa aqui tá correta. Alternativa C de casa. Temos ainda a alternativa D. A questão de povoamento não enfrentava contratempos, especialmente devido aos condenados pela Justiça Reinol, que eram punidos com o degredo para o Brasil. Estes, além de resolverem o problema da falta de cidadãos portugueses dispostos a colonizar o Novo Mundo, colaboravam para o bom serviço que o capitão donatário, o Duarte Coelho, pretendia prestar à coroa. Errada essa afirmação, gente. Esses condenados da Justiça Reinol, leia-se, degredados, não eram a fina flor da sociedade portuguesa, não. Era só carne de pescoço. Vinham criminosos, assassinos, traficantes. Esses que eram punidos pela justiça portuguesa eram condenados ao degredo, ao exílio no Brasil. E quando chegavam aqui, esses caras não estavam mansinhos, não. Eles causavam inúmeros contratempos para o capitão Duarte Coelho. Os caras enchiam o saco, torraram a paciência de Duarte Coelho. Dá para perceber, né? Dá para saber aqui que eles aí praticaram atos ilícitos aqui em terras pernambucanas e atrapalharam a administração. Alternativa E, as alianças estabelecidas com os indígenas permitiram a Duarte Coelho o estabelecimento de 2 vilas nas terras pernambucanas, sem a necessidade de conflitos com os naturais da terra. Vamos grifar essa parte aqui, pessoal? Sem a necessidade de conflitos com os naturais da terra. A primeira delas, fundada logo na chegada do capitão donatário à sua capitania, foi denominada de Igaraçu. A segunda, chamada de Olinda, distante 5 léguas da primeira, logo passou a ser a sede da capitania. Bom, essa afirmação aqui, pessoal, está incorreta por causa desta parte que nós grifamos. Sem a necessidade de conflitos com os naturais da terra. Você se lembra que os tupis, eles se dividiram em relação ao comportamento para com os portugueses. Algumas nações tupis fizeram aliança com os colonizadores e outras fizeram guerra com os colonizadores, enfrentaram os colonizadores. Então, Duarte Coelho, para conseguir consolidar a colonização pernambucana, ele teve que se deparar com guerras contra os povos indígenas. Teve guerra sim, pessoal. Então, essa afirmação, apesar da maioria dela estar correta, aqui tem informações corretas. Por exemplo, a fundação de 2 vilas, Igaraçu e depois Olinda, que foi a primeira capital pernambucana. Tudo bem. Porém, essa afirmação fica completamente errônea quando ela fala que não houve conflitos com os povos indígenas. Eu falei que a vida do Duarte Coelho aqui na América não foi um mar de rosas. Não, ele teve contratempos. Ele teve dificuldades para consolidar esse processo de colonização. Próxima questão, pessoal, olha só, mais uma da nossa banca aí, a UPE. As câmaras municipais, com as instituições do poder na América Portuguesa, os vereadores eram chamados homens bons, potentados locais. No caso da capitania de Pernambuco, quem eram esses caras? Lembra que os homens bons eram aqueles responsáveis pela administração do poder local nas câmaras municipais, e eles eram ricos, brancos e proprietários de terras. Em relação à capitania de Pernambuco, qual era mesmo a principal atividade econômica? Essa é facinha. Essa nem exige muito esforço intelectual, você sabe muito bem, que foi a agroindústria açucareira, o cultivo de cana-de-açúcar, a produção de açúcar. E como eram chamados os proprietários desses engenhos?
Os proprietários dessas terras, eles eram chamados de senhores de engenho. Então, a alternativa correta está aqui na nossa letra B de bola. Então, os homens bons que representavam as câmaras municipais eram os vereadores do período colonial em Pernambuco, eram, via de regra, senhores de engenho. Mais uma questão aqui da banca UPE-NET e a UPE. Mais uma questão do concurso da Polícia Militar Pernambucana. No processo de formação do território pernambucano, a partir da chegada dos portugueses na capitania de Pernambuco ou Nova Lusitânia, como ela também era chamada, os primeiros núcleos de povoamento foram as vilas de... mais uma facinha, pessoal. A gente comentou na aula de hoje. Duarte Coelho, que veio, recebeu a carta de doação do rei Dom João III, chegou em Pernambuco, tomou uma série de providências. A primeira delas, uma das primeiras delas, foi a fundação de vilas, de núcleos populacionais, para efetivar a conquista e a colonização desse território. Primeiro a vila de Igaraçu e depois a vila de Olinda, justamente a primeira sede administrativa da capitania de Pernambuco. Então, a alternativa correta está na letra D de dado. Igaraçu e Olinda, as duas primeiras vilas fundadas pelos portugueses em solo pernambucano. Muito bem, pessoal, vamos para mais uma questão da banca UPE-NET e a UPE. Quando, no ano de 1534, Duarte Coelho iniciou a produção açucareira na capitania de Pernambuco, também denominada de Nova Lusitânia, estava dando início a um dos mais importantes ciclos da história econômica do país, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Sobre esse assunto, são corretas as afirmativas a seguir, exceto... Então, nós vamos encontrar a alternativa incorreta, pessoal, é o que nós estamos procurando. O contexto é o da produção açucareira na capitania de Pernambuco. Então, precisamos encontrar a alternativa incorreta. Alternativa A. A introdução da lavoura canavieira no Brasil não aconteceu por mero acaso, mas obedeceu a objetivos políticos portugueses, visando a manutenção das novas terras descobertas sobre o domínio de Portugal. Sim, houve uma questão geopolítica importante aí para consolidar a conquista do território brasileiro. Então, precisava-se criar uma forma de que esse território gerasse riqueza para Portugal. E a forma encontrada foi o cultivo de cana-de-açúcar. Então, essa é correta. Nós estamos procurando a incorreta. Vamos para a alternativa B. A lavoura canavieira perpetuou, ao longo dos séculos, um tipo de ocupação humana fortemente determinado pelas condições edáficas, mas não foi capaz de influenciar na formação de um complexo cultural característico singular. Bom, essa afirmação aqui, gente, vamos analisar primeiro. Fala que o tipo de ocupação humana dentro do processo de produção de açúcar na lavoura canavieira estabelecida em Pernambuco obedeceu fortemente a condições edáficas, ou seja, a condições da terra, condições do solo, que aqui no caso é o solo massapê, solo do tipo massapê, fértil, que é um dos fatores responsáveis pelo sucesso da lavoura canavieira em Pernambuco. Entretanto, a afirmação continua, mas não foi capaz de influenciar na formação de um complexo cultural característico singular. Aqui está incorreto, pessoal. Por que razão, professor? Por que está incorreta essa segunda parte da afirmação?
Porque nessa região onde nós tivemos a lavoura canavieira, onde se estabeleceu Pernambuco, Bahia e demais regiões ali do Nordeste, demais capitanias do Nordeste, nós tivemos o estabelecimento da chamada Sociedade Açucareira. Sociedade Açucareira, que apresentava, então, senhores de engenho, que apresentava ali, ó, senhores de engenho, apresentava também no topo da pirâmide autoridades metropolitanas, responsáveis pela administração colonial, perfeito? Havia também autoridades eclesiásticas, clérigos. Havia também homens livres, pobres. E na base da pirâmide estavam os escravos, africanos e indígenas. Então, pessoal, o cultivo de cana-de-açúcar, o ciclo açucareiro na economia colonial, proporcionou sim a formação de uma sociedade singular, que é a sociedade açucareira. Aliás, é um assunto que nós iremos estudar em uma aula posterior. Tudo bem? Então, esta afirmação está incorreta, ela é a única exceção. A alternativa B de bola está incorreta. Alternativa C. O revestimento florístico da zona da mata nordestina foi muito atingido pelo processo de ocupação do território, servindo como suporte, sobretudo, à atividade dos engenhos e a construções de núcleos de povoamento. Verdade, isso aí está falando sobre o processo de devastação da mata nativa da região da Zona da Mata Pernambucana, porque foi lá que desenvolveram-se os engenhos, foi lá que se estabeleceram os primeiros núcleos populacionais. Alternativa D. No ciclo econômico referido, que é o do cana-de-açúcar, o sistema agrário introduzido pelos colonizadores tinha como base a propriedade latifundiária, dado o caráter mercantilista de que se revestia esse sistema. Correto também, pessoal. É o famoso MEL, monocultura, escravidão, exportação, latifúndio, características básicas do ciclo econômico açucareiro em Pernambuco. E, finalmente, a alternativa E. Pode-se verdadeiramente dizer que o comércio do açúcar e os lucros que ele pôde oferecer foram a causa principal da escolha de Pernambuco para o começo da conquista holandesa no Brasil. Verdade também, pessoal, os holandeses, que eram parceiros comerciais dos portugueses no cultivo de cana-de-açúcar e na produção de açúcar, invadiram e ocuparam o Brasil por 24 anos. Primeiro, eles escolheram invadir a capital da colônia, que foi Salvador, em 1624. Porém, eles não foram bem-sucedidos nessa investida. Resolveram, então, voltar as suas atenções para o principal centro produtivo de cana-de-açúcar do Brasil, a capitania de Pernambuco, que foi invadida e conquistada no ano de 1630 pelos holandeses, que lá permaneceram até 1654, quando finalmente foram expulsos após a chamada insurreição pernambucana, temas que a gente ainda vai estudar nas próximas aulas, pessoal. Então é o seguinte, vamos estudar porque não está fácil para ninguém. A labuta é difícil, mas a gente vai conseguir alcançar as nossas metas. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Clique like.